Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta tarde de terça-feira. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marco Antunes. A investigação apura a suspeita de operações financeiras irregulares envolvendo aportes do Banco Master. Em um desdobramento da Operação Barco de Papel, deflagrada em janeiro, a PF prendeu temporariamente o ex-presidente do Regime Próprio de Previdência Social do Rio de Janeiro, Rio Previdência, Davis Antunes. Davis é suspeito de obstrução de investigações e ocultação de provas. Além de Davis, outros 2 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão foram emitidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Mas os outros 2 alvos estão foragidos. Em janeiro, Davis foi alvo de busca e apreensão, mas ele estava fora do país na ocasião. E segundo a Polícia Federal, após o cumprimento da medida, foram identificadas movimentações suspeitas de retirada de documentos do apartamento do investigado, manipulação de provas digitais, além da transferência de 2 veículos de luxo para terceiros. A investigação apura a suspeita de operações financeiras irregulares envolvendo aportes do Banco Master com recursos do Rio Previdência. No dia da primeira fase da operação, Davis renunciou ao cargo de presidente da instituição. Ele e outros 2 alvos vinculados à diretoria de investimentos, Euquerio Lerner Rodrigues e Pedro Pinheiro Guerra Leal, são investigados em virtude de uma aplicação de 970 milhões de reais em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. A PF apura crimes contra o sistema financeiro nacional, como de gestão fraudulenta, desvio de recursos, indução a erro em repartição pública, fraude à fiscalização ou investidor, associação criminosa e corrupção passiva. E o presidente Lula discursou na cerimônia de abertura dos trabalhos do Judiciário em 2026 e destacou o julgamento por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, enfatizando que a democracia brasileira não se curva às pressões e intimidações de quem quer que seja. Na cerimônia que abriu os trabalhos do Judiciário em 2026, nesta segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, o presidente Lula destacou o julgamento por tentativa de golpe de Estado que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e políticos aliados. Reafirmamos que nenhuma nação se constrói sob tutela e que a democracia brasileira não se curva às pressões e intimidações de quem quer que seja. O novo ano judiciário, que se inicia hoje, exigirá mais uma vez debate público qualificado, diálogo respeitoso e instituições à altura da confiança da sociedade. Já o presidente do STF, Edson Fachin, anunciou nesta segunda-feira que a ministra Carmen Lúcia será a relatora da proposta de criação de um código de ética para os integrantes da Corte. Ainda nesta segunda-feira foi realizada a cerimônia de abertura do ano legislativo de 2026. O Congresso Nacional inicia 2026 consciente do tamanho de sua responsabilidade histórica. Neste ano, a Câmara dos Deputados deve avançar na discussão de projetos relacionados aos seguintes temas: segurança pública, inteligência artificial, combate à violência contra a mulher, acordo Mercosul-União Europeia, redução da jornada 6x1 e relação entre trabalhadores e plataformas digitais. Foi o que declarou o presidente da Câmara, Hugo Mota. E olha só, uma operação começa a fiscalizar hoje 180 postos de combustíveis em 8 estados e também no Distrito Federal. O objetivo é combater fraudes na qualidade e na quantidade de combustível. O Felipe Takahashi está em um posto de combustível e vai trazer mais informações sobre essa operação. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você de casa que nos acompanha. Realmente, sobre a operação que acontece hoje, sobre a fiscalização dos postos de combustíveis, são 180 postos no total. E esses postos pertencem ao Distrito Federal e mais 8 estados. E o objetivo, como você bem disse, Fernando, é entender e buscar o porquê que a quantidade e a qualidade dos combustíveis está sendo alterada. Isso já é uma conversa muito antiga, né?
Essa investigação, enfim, acontece por 3 dias e quem comanda é o Inmetro e a ANP. Fernando, só para você ter uma ideia de como que eles fazem, as fraudes acontecem com a instalação de dispositivos clandestinos como placas, chips ou softwares adulterados nas bombas de combustíveis, o que reduzem o volume real de combustível entregue. Os estabelecimentos que forem autuados pela ANP podem receber multas de 5 mil a 5 milhões de reais. Realmente é um valor que alterna muito, além de penas de suspensão e revogação de sua autorização. Já no caso dos postos autuados pelo Inmetro, a multa pode ser de R$ 100 a 1,5 milhão de reais. Caso seja identificada a fraude, as bombas do posto devem ser substituídas. E agora a lista de estados e postos que serão fiscalizados não foi divulgado. A operação inclui as seguintes verificações: o volume efetivamente entregue ao consumidor, condições das bombas medidoras, existentes de manipulações eletrônicas e da regularidade das manutenções realizadas e a qualidade, claro, dos combustíveis. E já para o consumidor se manter em alerta, o Inmetro e a ANP trazem as seguintes orientações na hora de abastecer, então é bom prestar bastante atenção nessa parte. Verifique se a bomba possui o selo do Inmetro, isso é muito importante. Confira se os mostradores estão em bom estado, sem rachaduras, opacidade ou falhas de leitura. Observe se a iluminação permite visualizar claramente o volume e o preço a pagar e verificar se os indicadores eletrônicos estão funcionando corretamente, sem dígitos apagados ou danificados. E no caso de suspeita, caso você tenha notado alguma dessas irregularidades, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do Inmetro pelo site gov.br/inmetro. Então, bom, Fernando, fica o alerta aí para você de casa que abastece seu carro. É bom ficar se mantendo muito bem atento a todas essas dicas e cuidado para não ficar sem combustível. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. E uma explosão causada por um vazamento de gás deixou 10 pessoas feridas na zona sul de São Paulo. Vamos ver as informações na reportagem. O estrondo, captado por uma câmera de segurança, dá início ao desespero passado pelos moradores do bairro de Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira. Um vazamento de gás de uma casa causou uma explosão que deixou 10 pessoas feridas. 7 delas continuam internadas no pronto-socorro do Hospital Mboi-Mirim, sendo 4 adultos, 2 crianças e um adolescente. 5 deles precisaram ser entubados. Ao menos 2 casas foram atingidas e ficaram destruídas. Vizinhos contam que a explosão chegou a estremecer as casas ao lado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 8h40 da noite. Pouco antes das 22 horas, o fogo já havia sido extinguido. Ainda de acordo com a corporação, no imóvel houve colapso estrutural e incêndio devido à explosão e diversas casas ao redor também foram atingidas. As causas serão investigadas, mas informações preliminares dos bombeiros são de que um botijão de gás caiu com o registro aberto e começou a vazar. Após certo tempo, houve a explosão. E no Rio de Janeiro, um homem furtou um ônibus e saiu em alta velocidade pelas ruas, provocando pânico entre os moradores e colocando pedestres e motoristas em risco. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia. Vamos ver. Um homem ainda não identificado furtou um ônibus em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e saiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, provocando pânico entre os moradores e colocando pedestres e motoristas em risco. A ação mobilizou pessoas que presenciaram a fuga. Um motoboy, identificado como Vitor, começou a seguir o veículo e alertou quem estava pelo caminho sobre o perigo. O subprefeito de Campo Grande, Bruno Scooby, que realizava uma vistoria de rotina na região, participou da perseguição e usou um carro oficial para interceptar o ônibus. Segundo ele, o homem aparentava estar embriagado. Após ser detido, o homem foi encaminhado para a 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.
E olha só, um ônibus com 60 passageiros capotou em um trecho da AL-220, rodovia no Sertão de Alagoas. O acidente deixou 15 mortos e vários feridos. Uma viagem que terminou em tragédia no Sertão de Alagoas. Um ônibus de turismo capotou em uma rodovia estadual, deixando 15 mortos e vários feridos. O acidente aconteceu num trecho conhecido como Curva do S, uma região perigosa no distrito Caboclo, em Alagoas. Vamos ver. O ônibus, com 60 passageiros, seguia pela AL-220, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou. A região é considerada perigosa e registra histórico de acidentes. Entre as vítimas estão 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para hospitais da região, onde recebem atendimento médico. O resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar e o Departamento Estadual de Aviação. As equipes atuaram tanto por terra quanto pelo ar para socorrer as vítimas. O cenário era de destruição, desespero e comoção. O Instituto de Criminalística de Arapiraca enviou 2 equipes de peritos para o local. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. Testemunhas relatam que o ônibus saiu do Ceará com destino a Alagoas. A Prefeitura da cidade cearense emitiu uma nota de pesar e solidariedade às famílias. Diante da tragédia, o governador Paulo Dantas decretou luto oficial de 3 dias em Alagoas. Ele afirmou que acompanha pessoalmente os trabalhos das equipes de resgate e investigação. Um brasileiro foi espancado em uma estação de esqui na França após pedir a um grupo que eles parassem de jogar bola de neve nele. Vamos conferir nas imagens. Nos últimos dias, o vídeo de um brasileiro sendo agredido por um grupo viralizou e já conta com mais de 20 milhões de visualizações. O caso aconteceu nos Alpes da França, em uma estação de esqui, e toda a agressão foi registrada por outro turista. Vamos conferir as imagens. No vídeo, é possível ver o brasileiro tentando fugir e sendo agredido e jogado no chão por outro rapaz. Logo após, mais pessoas chegam desferindo socos, chutes e golpes com bastões de esqui. E quem tentou sem parar também acabou sendo agredido. O brasileiro em questão é Henrique, de 41 anos, que já mora na Europa há 5 anos. Segundo o brasileiro, tudo começou após ele pedir para que o grupo parasse de jogar bolas de neve nele. Segundo Henrique, ele teve um dente da frente quebrado por causa dos chutes que recebeu na cabeça. Ele recebeu os primeiros socorros de uma médica e uma dentista que faziam parte do grupo de turistas brasileiros que estavam também no local. E ressaltou que, por estar de capacete, não sofreu danos ainda mais graves. E olha só, o consórcio Caminhos da Celulose iniciou um plano emergencial de reparos de rodovias da Rota da Celulose em Mato Grosso do Sul. A ação prevê serviços de tapa-buracos, limpeza das pistas e reforço da sinalização. O consórcio Caminhos da Celulose apresentou nesta segunda-feira, em Campo Grande, o plano emergencial para o início da operação da Rota da Celulose, corredor logístico estratégico que engloba 870 quilômetros de rodovias estaduais e federais no Mato Grosso do Sul, incluindo a MS 040, MS 338, MS 395, BR 262 e BR 267. Nos primeiros 100 dias de contrato, o foco será na recuperação emergencial de 150 quilômetros de pavimento, com serviços de roçada, limpeza de drenagem, sinalização, reposição de dispositivos refletivos e reforço de itens de segurança viária para melhorar o tráfego e reduzir riscos a motoristas. A iniciativa integra um pacote maior de obras ao longo da concessão, incluindo acostamentos, duplicações, faixas adicionais e tecnologia de monitoramento, em uma parceria público-privada que prevê investimentos de mais de 10 bilhões de reais ao longo de 30 anos
e visa fortalecer a logística de escoamento da produção industrial e agropecuária do estado. A concessão prevê a duplicação de 115 quilômetros nas rodovias em até 8 anos. A cobrança de pedágio só poderá acontecer após a conclusão das etapas iniciais previstas em contrato e que deve ocorrer a partir do 12º mês de concessão. O sistema adotado será o Free Flow, sem praças físicas, onde o usuário não precisa parar. O pagamento pode ser feito por meio de tag ou pela plataforma digital da concessionária. A assinatura do contrato da concessão entre o governo do estado e o consórcio Caminhos da Celulose está marcado para sexta-feira, dia 6, em Inocência. E olha só, a limpeza das ruas de Laguna, no sul de Santa Catarina, ganhou um ajudante de 4 patas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um cachorro vestindo o uniforme de uma fundação de limpeza e acompanhando a equipe. Vamos conferir. E olha só que fofura que está chamando a atenção em Laguna, aqui no sul de Santa Catarina. O cãozinho Five é o melhor amigo das pessoas que fazem a limpeza das praias urbanas. Isso mesmo, as praias ali de Laguna são muito conhecidas por sua beleza, por hospitalidade e, é claro, pelos atrativos turísticos que todo o litoral sul de Santa Catarina tem a oferecer. E o Five é um cachorrinho que, cerca de 2 anos, foi adotada pela associação que faz a limpeza das praias, principalmente agora na época do verão. E agora ele ganhou colete, está uniformizado e vai junto com as colhedoras dos materiais, né, que ficam espalhados. Ele vai junto. Elas são aí voluntárias de uma casa de acolhida lá de Laguna, que acabam fazendo essa movimentação para a preservação da natureza e, é claro, de todo o espaço, de todo o ambiente que ali está. Laguna é conhecida, né, terra de Anita Garibaldi e tudo mais, e o Five entra no ônibus, faceiro da vida, e vai ajudar na limpeza das praias, tá vendo? Bons exemplos também saem daqui de amor aos pets. E agora vamos falar sobre o clima. O Rio Grande do Sul já está sob a primeira onda de calor do ano. Meteorologistas emitiram um alerta vermelho, indicando risco em várias regiões do estado. Vamos conferir a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor que já atua no Rio Grande do Sul desde terça-feira e segue até sábado. As temperaturas podem ficar até 5 graus acima da média, atingindo principalmente a fronteira oeste, a Campanha, a região central, as Missões, o noroeste, o norte do estado, além de partes da Serra e do Vale do Rio Pardo. Porto Alegre não está no alerta vermelho, mas também enfrenta calor intenso. A Defesa Civil da capital também emitiu um alerta nas redes sociais informando a atuação de uma massa de ar quente até o dia 10, com máximas que podem chegar a 35 graus. E o calor deverá seguir intenso ao longo de fevereiro. Mesmo sem o El Niño ou a Laninha, a previsão indica predomínio de temperaturas elevadas no estado. O INMET aponta chuva abaixo da média no oeste gaúcho e na região metropolitana, enquanto nas demais áreas os volumes devem ficar próximos do normal, mas mal distribuídos. A Climatempo alerta que mesmo com pouca chuva, há risco de temporais isolados, provocados pelo calor intenso, inclusive com possibilidade de granizo. Ao longo do mês, podem ocorrer quedas rápidas de temperatura com a passagem de frente fria, mas por curto período. O calor deverá seguir predominando com picos mais intensos no oeste e nordeste do Rio Grande do Sul. Voltando para São Paulo, as principais farmácias da cidade sofreram um prejuízo de mais de 68 milhões de reais no ano passado por roubos de canetas emagrecedoras. A Bárbara Benício vai entrar ao vivo agora para falar mais detalhes sobre essa história. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. Fernando, boa tarde a todos que nos acompanham. Tá ficando cada vez mais comuns os roubos de canetas emagrecedoras, mas só aqui em São Paulo, esses roubos geraram um prejuízo de quase 69 milhões de reais. A Abrafarma, que foi quem fez o levantamento, levou em consideração 9 grandes redes de farmácias. Então, nem as farmácias de bairro estão sendo consideradas e elas são também alvos. E foram 3.838 ocorrências registradas no ano passado, com um
furto de 58.898 unidades de canetas emagrecedoras. Só para ter uma ideia, foi uma média de 11 roubos por dia, sendo 7 só na capital paulista, que concentrou 64% dos casos. E o resto foi em cidades como Campinas, Santos, Guarujá. E o caso mais recente, que para quem acompanha a gente aí de casa, provavelmente consegue ver na tela, foi de uma van que foi apreendida na rodovia Presidente Dutra. Nela tinha dezenas de caixas de canetas emagrecedoras. A carga que foi apreendida foi avaliada em R$800 mil. E por isso que a recomendação é que para quem usa as canetas emagrecedoras é que nunca compre no mercado clandestino, porque pode ser mais barato, mas não é o correto e muitas das vezes são falsificados, viu? E a Aristilê trouxe os números aqui sobre o estado de São Paulo, mas fica o alerta para todas as farmácias de todo o Brasil, porque cada vez elas estão sendo mais alvos dos golpistas. Eu volto com você aí do estúdio, viu, Fernando? Tá certo, Bárbara. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora às notícias internacionais. Pelo menos 30 pessoas morreram em 2 semanas no Japão, que enfrenta uma nevasca incomum. O acúmulo de neve foi mais do que o dobro do normal em algumas regiões. A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres afirmou que as mortes foram registradas de 20 de janeiro até esta terça-feira em consequência das tempestades. O balanço foi atualizado pelas autoridades depois que uma mulher de 91 anos foi encontrada sob 3 metros de neve diante de sua residência. O governo central mobilizou tropas para ajudar os moradores de Aomori, região mais afetada, onde uma camada de neve de até 4,5 metros permanece acumulada nas áreas mais remotas. O governador do estado pediu a ajuda do exército japonês. A primeira-ministra Sanae Takaishi convocou uma reunião especial do gabinete e pediu aos ministros que façam todo o possível para evitar mortes e acidentes. Uma grande massa de ar frio provocou fortes nevascas ao longo da costa no Mar do Japão nas últimas semanas. Algumas áreas registraram mais do que o dobro de neve dos volumes habituais. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E a Maíra Anjos é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Maíra. Seja bem-vinda ao Redação Hit. E a gente começa o nosso bloco de esportes com uma polêmica. Isso porque a torcida do Santos fez um protesto na Vila Belmiro e no CT do clube contra a gestão do presidente Marcelo Teixeira. A situação tá complicada lá, viu, Fernando? Boa tarde para você e também a todos que nos assistem. A torcida do Alvinegro Praiano estendeu faixas criticando o presidente, o executivo de futebol Alexandre Matos e a venda precoce de jovens talentos. Os torcedores do Santos protestaram em frente à Vila Belmiro, com faixas exibindo críticas direcionadas ao presidente Marcelo Teixeira e o executivo de futebol Alexandre Matos. Entre as reclamações dos torcedores santistas estavam a venda de jovens talentos do clube, os temas SAF e Nova Arena, vistos como cortinas de fumaça em meio à crise e a contratação de atletas como o atacante Bilal Brahimi, recentemente emprestado ao futebol português. Os protestos ocorrem em meio a uma nova crise que também afeta dentro de campo. Atualmente, o Peixe é o 14º colocado do Campeonato Paulista com 6 pontos, correndo risco de rebaixamento, e estreou com derrota para a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Santos é contra o São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o Peixe não vença, irá embalar uma sequência de 7 partidas sem vitória, o que irá aumentar ainda mais a pressão em cima do elenco e da diretoria santista. Realmente uma situação muito complicada para o time da Baixada Santista. E o Corinthians, que acabou de ser campeão da Supercopa do Brasil, está tentando renegociar a sua dívida com o holandês Memphis Depay. Outra situação bem delicada, não é, Maíra? Exatamente, Fernando. A dívida do Corinthians com o Memphis gira em torno de 30 milhões de reais. Tudo isso em meio a uma indefinição sobre o futuro do jogador no clube, já que o holandês só tem contrato até julho desse ano.
Após vencer a Supercopa do Brasil, a diretoria do Corinthians renegocia a dívida com o atacante Memphis Depay, em meio à indefinição sobre o futuro do jogador no clube. O contrato do holandês é até julho deste ano, o que permite ao atleta assinar um pré-contrato com qualquer outro time. A dívida do alvinegro com o Memphis gira em torno de 30 milhões de reais. O valor é referente a metas esportivas e pagamentos de luvas. A estratégia da diretoria é alongar o prazo de pagamento para ganhar fôlego financeiro. Quanto à renovação do atacante, o clube trata o assunto com naturalidade. Deseja continuar com o atleta no elenco e que o tema será discutido no momento certo. Segundo pessoas ligadas ao timão, Memphis mantém o foco no desempenho dentro de campo e deixa as questões financeiras sob responsabilidade de seu staff. Pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile veem a renovação com ressalvas, sobretudo pelo alto custo mensal do camisa 10, que envolve salários e direitos de imagem. Com o título em Brasília, Memphis garantiu mais 4 milhões em premiação. Esse é o valor que o jogador tem direito a cada título conquistado pelo Corinthians. Somadas as conquistas coletivas, o holandês já assegurou mais de 14 milhões de reais em bônus. Bom, e a gente continua falando de futebol, só que agora do futebol americano. Isso porque a NFL vai voltar ao Brasil este ano, não é mesmo, Maíra? Isso mesmo, Fernando. Mas dessa vez o jogo vai ser no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Maracanã, no Rio de Janeiro, vai sediar um jogo da temporada regular da NFL em 2026. O anúncio foi feito pela Liga de Futebol Americano em um comunicado à agência France Press. A NFL dá mais um passo em direção ao objetivo de expandir o esporte para novos mercados ao redor do mundo. Na próxima temporada, a Liga planeja realizar 8 partidas fora dos Estados Unidos, uma a mais do que na temporada atual. O Rio vai sediar um jogo da NFL pela primeira vez. O Brasil recebeu partidas da Liga Americana em 2024 e 2025 na Neoquímica Arena, em São Paulo. A data do confronto na Cidade Maravilhosa ainda não foi anunciada. De acordo com estimativas da NFL, o país possui uma base de cerca de 36 milhões de fãs da Liga de Futebol Americano. É a segunda nação com mais seguidores da NFL fora dos Estados Unidos, depois do México, com 48 milhões. Entre as outras cidades escolhidas para sediar jogos de futebol americano em 2026 estão Madrid, Paris, Melbourne, Londres e Munique. As cidades na França e na Austrália também serão sedes pela primeira vez. Bom, Fernando, por enquanto é só. Uma ótima tarde para você e também a todos que nos assistem. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações. Ótima tarde para você também. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado à nossa programação. Você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.